Eu tive a honra e o prazer de fazer parte de uma comissão, não de grupo de reflexão, que refletíamos pouco, é verdade, mas quando foi a tua candidatura à Câmara de Lisboa. É que eu nadei no Tejo. Que nadaste no Tejo. Toda a gente dizia, epá, que loucura, Passou só ao pé de mim, Tejo. lá. E a ideia era dizer, um dia há de ser despoluído, há de ser despoluído, era um sinal. E nós chegávamos lá, eram 3 ou 4, está um bocadinho era 3 ou 4, todos nessa altura jovens e cheios de ideias perfeitamente malucas e não sei malucas. E tínhamos as ideias, eu ficava a olhar para nós, e depois tinha uma ideia muito pior que a nossa. Pois foi. Mas muito pior. Em vez de nos refriar o nosso táxi, lembras-te, quando eu andei todo um dia a fazer de condutor de táxi. Era possível na altura, legalmente. Então, guiar um táxi. Apanhei desde uma mãe que ia ter uma criança que levei à Cruz Vermelha. Pois foi. Que estava mesmo a ter a criança e tal. Pois lá, olha, e que ficou mais nervosa por ir eu a guiá-la. Depois apanhei um casal de estrangeiros e tal, e disse, olha, tenho imensa pena e tal, muito bem e foi tal. Muito engraçado. Foi uma loucura. Foi das leituras mais divertidas da minha vida, foi aquelas semanas que passámos a fazer isso. A política não te atrai minimamente. Eu sou professor. Sim, claro eu que fui político por acidente. Quer dizer, calhou por acaso. Da vez que fui líder do PST, calhou porquê? Porque Cavaco Silva fez um tabu. Porque depois foi embora. Porque o Nogueira ganhou ao Barroso. Porque o Nogueira perdeu as eleições. Porque o Cavaco perdeu as eleições. Porque o Nogueira se foi embora. Porque o Barroso não quis ficar. Isto era imprevisível um ano antes. E portanto, se me perguntassem um ano antes vai acontecer uma destas coisas, eu dizia, é duvidoso. As 7, não. Aconteceu. E aconteceu? Aconteceu. Foi mas, portanto, é uma coisa em que tu puseste uma pedra. Coisa, eu nunca digo ponho uma pedra, porque a única vez que disse que punha uma pedra, nem que Cristo descesse à terra, desceu logo a correr. Foi uma chatice. Pronto, quer dizer, não digo isso. Mas quer dizer, não é essencial à minha felicidade. Quer dizer, é essencial à minha felicidade dar aulas. É essencial à minha felicidade estar com as alunas e os alunos. Isso é essencial à minha felicidade. Mesmo o fazer televisão, primeiro escrever nos jornais, depois rádio, depois televisão, foi o prolongamento do ser professor. Em vez de ser para um anfiteatro de 300 alunos, foi para... Um anfiteatro de uns milhões de pessoas. 1 milhão e tal, 2 milhões de pessoas. Pois. Há uma pergunta que eu gostava de fazer, que tenho certeza que não me podes responder, mas eu tenho que fazer. Quando te vejo com todos aqueles livros que tu comentas brilhantemente... Sim, se eu leio os livros ou não. 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 Então. Aquela pergunta clássica, qual foi o livro que mais te marcou? Na minha vida? Sim. Muitos, ao longo da vida. Quando um tipo diz, houve um livro que me marcou na minha vida, é mentira. Eu digo sempre isso. É mentira, porque em cada idade... Em cada idade nós temos um livro. Há um livro diferente. Qual foi o filme da sua vida? Há um livro diferente, por exemplo, Miúdo, quando eu olho para trás, adorei livros que chamavam Céu Aberto e Em Pleno Azul, da Virgínia Castro Almeida. Os 5, a coleção dos 5. Claro. Adorei o Conde de Monte Cristo, olha o David Copperfield, adorei o Edmundo Amici, O Coração, adorei, ali entre os 6, 7 anos e os 10. E aos 15 já era outra coisa. Aos 15, aos 11 já era outra coisa completamente diferente, e por aí adiante e tal. Agora, olhando para trás, eu digo que há, por exemplo, na minha adolescência marcou muito um escritor francês chamado Albert Camus. Camus, claro. Que era um existencialista e tal, angustiado e tal. Adorei. Depois houve fases mais calmas, tranquilas. Adorei o Hemingway. O Steinbeck. Bom, o Steinbeck já foi mais universidade. Claro, ali já mais... É outra coisa já. Outro realismo, o velho humor e tal. Pelo meio, adorei um livro do Malraux, A Condição Humana. Então, aquela filme coisa da paixão, da luta pelos ideais e tal. Adorei, que assim, um livro que tenho adorado, por exemplo, o Ulisses, do James Joyce. Violento, é o cinema, aliás, a literatura em cinema. Eu acho o Joyce portanto, quer dizer, fundamental. Quando dizem um livro... Quer dizer, são N livros. Fazem a nossa então, maneira tu que deves ter lido dezenas de milhares, não sei, de livros. Deve ser completamente impraticável. E às vezes há livros que não colam numa certa altura e colam mais tarde. Ou que recolam, de repente, a pessoa diz, eu já não... Olha, um livro que eu descobri tarde, que foi muito longo de ler, que toda a gente perceberá muito bem, que foi Guerra e Paz. Guerra e Paz? E depois tem um bom filme, ou vários filmes. Grande filme. Mas realmente, para quem gosta de história, para quem quer acompanhar o que são os sentimentos das pessoas na mudança das idades, na mudança dos tempos... fazer perceber uma série de coisas. Tudo. Está lá tudo, a ambição, a traição, a alegria, a tristeza, a luta pelo poder, a intelectualidade, está tudo. Tudo lá. Portanto, tens vários livros... E eu isso acho que se... Sim, não é possível dizer um livro. Como um filme é a mesma coisa, também não podes de maneira nenhuma. Não, também filmes, há um filme que eu normalmente indico, é preciso às vezes dizer e tal, qual é o filme que você escolhe e tal, que me impressionou muito, que foi o Citizen Kane.
do Orson Welles. Sim. Porquê? Porque tem o quê? O poder da comunicação social, o poder do dinheiro e o poder da política. E para quem, como eu, faz comentário, desde pequenino me assistiu à política por dentro. O meu pai, lembra-te, era governante da ditadura. Perfeitamente, ministro. E eu, às tantas, era ministro, e eu estava exatamente. a fazer um jornal da oposição, que era o Expresso e tal. Portanto, imaginas o que era manter O que é as que terá relações sido aquela familiares. relação familiar? As relações familiares. Assaz conturbada, que se mantinham, não é? Apesar disso. Bom, depois, o acompanhar e conhecer o poder económico da velha senhora e o atual, o que foi feito e tal, e comentá-lo. E o poder da comunicação social, andamos nisto há muito tempo. Há muitos anos. E ver o que é subir e descer, e subir e descer, e subir e descer. E o que é, no fundo, aquele Citizen Kane que, no fundo, só foi feliz, provavelmente, naquele terrenó que tinha, que é o Rosebud. E que foi aquilo que o acompanhou na hora da morte. Foi a única coisa que o fez feliz, foi aquele terrenó que tinha quando era pobre. E não tudo o que teve quando era rico. Todos nós procuramos o Rosebud mais tarde ou mais cedo. Tenho a impressão que é assim também.